gravadora Paz no Vale tem o prazer de apresentar o pastor e conferencista internacional, Abílio Santana. Jeremias, capítulo de número 18, para a nossa breve meditação. Jeremias, capítulo 18, e eu prometo-vos que serei breve para não ser enfadonho aos queridos irmãos. Mas alguém ainda quer ouvir a palavra? Diga amém. Então, Jeremias, capítulo 18, eu espero que todos achem, para que possamos fazer uma leitura coletiva. A coisa mais fácil do mundo é achar o livro de Jeremias. Primeiro você acha o Antigo Testamento, e aí fica fácil de achar o livro de Jeremias, porque Jeremias está bem depois de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, Josué. Está bem depois de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Tá bom? Continua procurando. 1 de Crônicas, 2 de Crônicas. Bom? Espero que todos achem, para que possamos fazer uma leitura coletiva. Se você está próximo de Esdras, Neemias, continua por Esté, Jó, Salmos, Provérbios, continua. Você vai chegar lá. Os que acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Vamos ser sinceros. Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Amém. Agora eu vou achar. Mas eu acho ligeiro. Quer ver? Pronto. Achei. Jeremias capítulo 18, para a nossa breve meditação, queridos. A palavra do Senhor diz assim a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos, sendo estes epígrafe, mais versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Não digo o versículo 1 porque a Bíblia não tem versículo 1. Se a sua tem, aí me mostra, porque a minha não tem. Conta a partir do versículo 2. Então vamos, a epígrafe diz assim: o vaso do oleiro. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus mandou Jeremias ir aonde? Diga, a olaria. Casa do oleiro. Diga, olaria. Versículo 3. E obedeci, ou seja, e desci à casa do oleiro. E eis que ele digo oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Do versículo da epígrafe ao versículo 6, nós encontramos aqui, queridos, uma história, escute isso, uma história simples, sucinta, muito sucinta, resumindo, muito resumida. Antes, porém, encontramos aqui 3 elementos distintos no contar dessa história. O irmão está dando um sinal ali, querido. Parece-me que o som está alto. Ele botou o dedo no ouvido. Então abaixa um pouquinho, querido. Vou falar um pouquinho aqui para ver. Pode abaixar. Por mim, até abaixa todo. Estou nem aí. Ok. Só a caráter de ninguém mais se locomover nem tirar atenção do trabalho. Até porque a gente sofre um bocado para receber uma mensagem, né? E todo qualquer movimento tira a atenção do orador. De natureza, queridos,
que nós temos três elementos distintos aqui, distintos ao extremo. Temos aqui casa do oleiro, oleiro e vaso. Em outras palavras, casa do oleiro é olaria. O oleiro seria o profissional, o cidadão que trabalha ali. E o vaso seria o produto oriundo da olaria, oriundo das mãos do oleiro. Então, olaria, oleiro e vaso. Diga isso. Só mais uma vez, queridos. Só mais uma vez, amados. Olaria, oleiro e vaso. Eu estava conversando hoje com o pastor Alex Torquato, né? Alex Torquato, é Torquato, aonde eu estou sendo anfitriado, eu estou na casa dele, e nos conhecemos há um bom tempo, aproximadamente uns 6 anos. Estava falando que Deus, algumas vezes, nos dá lições que não entendemos o porquê, e só o futuro revela, só o futuro faz desvendar o porquê passamos por aquilo. Lembro-me, queridos, diante do Deus de Abraão, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, lá no interior do estado da Bahia, quando ainda matuto, interiorano, rurícola, trabalhava na zona rural, no meio do mato. Alguns até nem põem credibilidade quando nós proferimos tais palavras, que trabalhávamos na roça. Lembro-me perfeitamente que uma roça vizinho, a roça que nós morávamos, porque as roças são divididas, tipo assim, por exemplo, aqui é uma cidade, a cidade dividida em bairros, os bairros são divididos em ruas, e assim vai, travessas, e as roças idem. Tem, por exemplo, daqui para lá, o nome dessa região chama-se, por exemplo, Tabuleiro de não sei das quantas, e a roça onde nós morávamos fazia divisa com um local chamado Maria Preta, era o nome da roça, o nome daquela região. Você mora em que roça? Moro na roça Maria Preta, na fazenda tal. E naquela região chamada Maria Preta, lá para as bandas, também no município de Santo Antônio de Jesus, aquela cidade, tinha uma olaria, lembro-me como se fosse hoje, de seu Dionísio. E eu me lembro que aos 12, 13 anos, eu fui trabalhar lá na olaria de seu Dionísio, negócio de 15, 20 dias, não me lembro bem. E eu posso lhe falar com conhecimento de causa, o processo da argila, do alabastro, ou do barro, em outras palavras, saindo da barranca do rio até o forno, e por que não falar até a prateleira. Amados, o barro, geralmente, ele é arrancado da beira do rio, um barro diferente, e fazíamos aquelas bolas, e bolas, e bolas, e bolas de barro, depois colocávamos na realidade, na roça a gente chamava de panacuns, que seriam os cestos que os jumentos carregavam, 2 cestos ladeados por uma cangalha. Cangalha seria a sela de madeira com palha de banana. E aqueles 2 panacuns, que na realidade eram 2 caixotes de madeira, com um fundo falso, auxiliado por uma corda, que amarrava a corda e enchia aquilo ali, de argila ou de alabastro ou de barro, em outras palavras, e quando chegava próximo da olaria, puxava a corda e o fundo falso descia e o barro descia, e dali começava a trabalhar com muita água. E o oleiro, seu Dionísio e mais o pessoal, ia trabalhando com muito jeitinho, e aí ia formando o que ele bem queria, como moringa, ia formando como panela de barro, ia formando como jarro, ia formando como vasos, e enfim, tanto é que lá na Bahia existe uma vez por ano
a chamada Feira do Caxixi. E o que é caxixi? Caxixi para a gente lá seria o fruto ou os elementos oriundos da olaria, trabalhado com barro. Esta feira tradicional é cerca de uma semana de festa na cidade de Nazaré, no recôncavo baiano. De natureza, queridos, escute isso, que a olaria ela é muito singela, muito simples, os trabalhadores ali não portam fardas, enfim, na sua maioria descalços, na sua maioria de bermudão, as mãos cálidas, sem aparência nenhuma. A olaria é 4 paus propriamente dito, um eternite por cima, ou palha de piri, e eles começam a trabalhar ali. Mas não pode faltar um negócio chamado de forno, que seria o chamado fogão a lenha. Toda atenção agora é pouca. E aquele forno, daqui a acolá ele vai recebendo vasos e mais vasos que o oleiro trabalhou com muito jeitinho e colocou no forno para queimar, para assar, em outras palavras. Toda a atenção agora é pouca. Parece até que o culto vai terminar assim. Parece, mas não vai. Mas já que temos 3 elementos distintos aqui, que é olaria, oleiro e vaso, requer muita atenção para entendermos o texto que ora acabamos de ler. Queridos, e o oleiro ele trabalha com muito jeitinho, tira pedras e mais pedras do barro, joga mais água, vai trabalhando, coloca na roda, como nós lemos aqui, que seria tipo uma moinha, para ir dando forma ao vaso, depois é que ele coloca no forno, para receber fogo, e a temperatura, cozinhando, assando o barro, aí dá a chamada substância. Depois, queridos, o barro não sai direto para mim ou para a sua casa, ou vaso. Muito pelo contrário, vai lá para o canto, para o retoque final, depois receber verniz, pintar, para depois ainda observar se vai ser escolhido para posteriormente ir para a prateleira. Eu aprendo muito aqui nesse processo, muito. Da barranca do rio até a prateleira, eu aprendo muito. Queridos, queridas, o próprio Deus aqui apresenta-se como oleiro. O próprio Deus apresenta-se aqui nesta passagem escriturística como o oleiro. Ele faz questão de dizer que eu e você, nas mãos dele, somos semelhante ao barro nas mãos do oleiro. Nesse texto aqui, eu me vejo sendo chamado de vaso. Escute isso aqui. Nesse texto aqui, o Senhor Deus me chama de vaso. Nesse texto aqui, o nome Abílio não existe. Nesse texto aqui, o teu nome não existe. Nesse texto aqui, o meu nome é vaso. Nesse texto aqui, o teu nome é vaso. Diga para no mínimo 2 pessoas: você é vaso. Agora, queridos, vamos ver aonde estamos nós. Vamos ver aonde estamos nós. Alguns de nós outros ainda estamos sendo trabalhados. Sério. Nem forma de vaso temos ainda. Alguns de nós ainda estamos sendo trabalhados, é sério. E nem forma de vaso temos ainda. Alguns de nós já temos forma, mas ainda não fomos ao forno. Outros já estão no forno, outros já saíram do forno. Outros estão lá no canto, outros estão na prateleira. Outros já estão no mercado. E outros já estão em usos. Eu aprendo muito aqui. O processo, queridos, entre olaria, oleiro e vaso é muito melindroso. Toda atenção agora é pouca, minha querida e meu querido irmão. Todo aquele que quiser ser usado, escute isso. Toda aquela que quiser ser usada tem que entender
o mistério da olaria de Deus, o mistério do oleiro Jeová e o mistério do que é ser vaso. É sério, tem que entender. Há um processo, queridos. Há um negócio chamado de gradativo. Não é oi, aqui, aceita Jesus, aceito. Em nome de Jesus, amém. Receba, recebeu Jesus, nome escrito no livro da vida. Amanhã, não, senhor. Está saindo da barranca agora. Vai ver, ainda está no panacum. Vai ver um monte de barro lá no canto e o oleiro nem meteu a mão no barro ainda e nem começou a fazer. Pelo amor de Deus, entenda. Eu acredito na transformação, acredito que Deus transforma, acredito. Eu disse um dia para um cidadão que, na minha opinião, um dos maiores oradores do Brasil e se não do mundo, na minha opinião, e ele disse: eu não acredito muito que esses que se dizem que era não sei o que, e que agora é transformado, essas que eram do mundo do lesbianismo, esses que eram do mundo do homossexualismo, eu nunca vi Jesus transformar um homossexual. Eu disse: então o senhor para de pregar evangelho em nome de Jesus, que o evangelho não vale mais nada, porque a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo é todo, todo, Jesus transforma todos. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Todo é todo. Jesus vai no morro e arrebenta com os demônios, arrebenta. Jesus vai no morro e diz assim: ô Satanás, bate em retirada, eu quero essa alma. Sim, isso é indiscutível. Jesus chega para um homossexual e o transforma, literalmente transforma, sim, lógico. Claro, caso contrário, para que presta evangelho? Mas pelo amor de Deus, entenda. Pelo amor de Deus, entenda o processo da olaria. A igreja de Jesus agora virou moda. Basta aceitar Jesus ontem, só porque é ex não sei o quê. Não, eu sou eu sou desculpa a expressão, mas é assim mesmo. Eu sou da Rede Globo. Eu sou artista da novela não sei das quantas. Aceitou Jesus ontem, hoje ele já sai por aí. Não está errado. Não, senhor, tem que passar pela olaria de Deus, isso é indiscutível. Levanta-se hoje como grande pregador e cai amanhã. Agora virou moda, queridos. Está nas nossas igrejas à noite, dando glória a Deus e aleluia, e basta Playboy chamar e ela vai e pousa para Playboy. Está nos encontros entre nós outros, no meio evangélico, mas nas madrugadas lá está ela, invadindo muitos e muitos lares, com um programa pornô. Não se profere nome a caráter, não de preservar o nome, porque ela mesma não a preserva, mas por uma ética questão. E para trazermos as nossas igrejas, tem que pagar turbilhões e mais turbilhões. O que eu estou tentando dizer, queridos, é que infelizmente, vasos que não passaram pela olaria de Deus, alguns estavam ainda sendo trabalhado, não passou pelo forno, e se não passa pelo forno, é vaso frágil. A primeira pancada, a primeira estilingada de Satã, o vaso racha, o vaso quebra. Jesus transforma. Mas não é assim, hoje, amanhã, não. Jesus disse: ei, você aí, como é teu nome? Meu nome é Pedro, e o teu Tiago, e o teu João, e o teu André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, todos vocês. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Não são ainda não, eu vos farei. Jesus disse: venha, sigam-me e aprendam. Só 3 anos e meio depois é que começaram a dar um testemunho, e na primeira ventania desviou todo mundo. Jesus ressuscitou e saiu juntando um por um de novo. O que eu estou tentando dizer é que o processo de sair da barranca do rio, barro puro, para virar vaso, é longo. É longo. Nós não queremos ouvir barro cru, queremos vasos cozidos. Alguém está entendendo o mistério?
A Bíblia está recheada de versículos bíblicos concernente ao oleiro, vaso e olaria. Isaías 30:14 deixa bem claro, bem claro. Isaías 64, versículo 8 deixa bem claro, concernente a olaria, vaso e oleiro. Quem não se lembra daquele vaso de Lucas capítulo de número 7, versículo 37? Quem não se lembra? Um vaso de alabastro, cheio de unguento, para ungir o bom mestre. 300 denários. Um ano de trabalho seria o valor vendido, que até Judas, ladrão, regalou os olhos, isso é muito caro. Para quê? E a mulher quebrou o vaso. Em Atos 11, versículo 5, nós encontramos também um grande vaso coberto por um lençol. Agora escuta isso. Depois que o vaso passa por todo esse processo, quem está me entendendo, diga amém. Depois que o vaso deixa de ser um mero barro, é trabalhado, que até quem passa não diz que aquele vaso pronto era aquele monte de barro, que ninguém dava nada por aquele monte de barro. Bem trabalhado, vai até o forno e fica numa temperatura tremenda. Depois daquela temperatura, aí sim, já está pronto, posso ser usado? Ainda não. Aí vai para a prateleira. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Prateleira fala de espera. Espera. Fala de espera. Eu esperei muito tempo, aos meus olhos, mas não era o tempo de Deus. Depois ele sai da prateleira, aí sim, vai quem sabe para o supermercado, vai para a feira. E quando somos agraciados em ir para uma casa, agora tem vasos, queridos, que é para ser colocado no centro, ele é visto por todos. Mas tem vaso que é para ser colocado no canto. Sabia? É a função dele. E ele, graças a Deus, ainda se foi para o canto. Não, tem vasos que ele foi edificado, foi trabalhado para estar no canto. Está no canto. Quando a porta abre, tampa ele, ninguém nem vê. Abriu a porta, cadê o vaso? Está atrás da porta. Só quando fecham a porta que ele é visto. Tem outros que foi feito para ser colocado no meio. É notório, é visto por todos. Tem vasos que a função dele é do canto, ele não quer ir para o canto, quer vir para o meio. Não vai dar certo nunca. Vai vir para o meio, não vai funcionar. Lá no canto é teu lugar. Eu particularmente, diante do Deus de Abraão, pense num cabra respeitador de opiniões. Posso não ser acatador, mas respeitador eu sou. Pense num cabra que acata o querer de Deus para a minha vida, diante de Deus. Do meu querer eu não seria só pregador. Eu não. Diante de Deus. Eu acho lindo quando o cabra tem uma revelação, porque Deus está me revelando, irmão, eu acho bonito diante de Deus. E meu Deus, como eu queria. Oh Deus, eu queria. É sério, tem hora que Deus dá uns flashzinhos, mas de ano em ano. Mas tem outros não, que Deus dá em abundância. Fecha o olho e já viu. Não, e Deus dá mesmo, sério. E eu queria. Tem outros que Deus chama pelo nome, como nós ouvimos hoje aqui, né? Deus revelar o nome de uma pessoa. Quer dizer, eu acho lindo isso. Deus escolheu este vaso para isso. E eu respeito. Eu queria também, assim tu tá aí, sem saber de nada, e Deus falando para mim aqui, tá vendo ali? Tá, a vida tá assim, Deus revela a vida dos outros, é lindo demais, irmão. Eu queria. Deus me revela a vida de todo mundo, olha. Mas Deus não revela. Para mim não, eu não aguento, eu seguro não, eu abro a boca. Eu não seguro, eu abro a boca, ninguém me conte nada. Estou lhe sendo sincero, conte não. Certo dia a gente estava na churrascaria, aí mais 4 pastores. Aí começamos a conversar, e eu gosto muito de contar caso. Quando eu estou de bom humor, todo mundo ri, quando eu não estou, não adianta. E é do meu temperamento sanguíneo. E um dia eu estava de bom humor, eu contei 2 casos, começaram a rir. Tal. Rapaz, nunca sabia que você era assim não. Eu digo, sou assim, irmão, agora aproveita que eu estou na promoção, porque se eu fechar a cara... Aí, rapaz, todo mundo tem uma fraqueza, não é? Todo mundo tem fraqueza. Aí um contou a fraqueza dele. Rapaz, a minha é essa. Eu digo, é mesmo, irmão, é.
O outro, a minha é essa. Eu digo, o quê? Todo mundo tem fraqueza. Aí começou a contar 4 pastores, pastorzão, 5 estrelas, pastor de grande igreja. E eu pude ver que todo mundo é falível, todo mundo é, né? Aí um contou a fraqueza dele, o outro contou, o outro contou, outro contou. A Bíblia conta todo, eu não conto não. Conta, eu digo, não conto não. Se eu contar, todo mundo aqui vai ficar de mal comigo. Que é isso, rapaz? Pastor fulano contou. Eu digo, minha fraqueza é a língua. Eu estou doido para contar que tu tem essa fraqueza, que tu tem essa fraqueza. Estou doido para abrir a boca. Pois é sério, então Deus pega o vaso e leva para, sabe, para o centro. Agora tem vaso que é lá do canto, quer vir para o meio. Tem vaso, querido, escute bem, que até hoje ele não sabe nem se ele é vaso. E tem outros que têm convicção que ainda não é vaso, vai chegar a ser vaso, mas já dá uma de vaso. Estava no caminho do forno, não, já está na cabeça dele, ele não já está no forno não, já está sendo usado no mundo. Já está em alguma mesa por aí. Tem que esperar o processo. Alguém está entendendo o mistério? É o caso de um novo convertido, isso é bíblico. Novo convertido, tinha um dia de crente, viu Paulo expulsando demônio, e Paulo chegava com autoridade, bagaçando com os demônios, e dizia, em nome de Jesus Cristo, sai o cão, pá, e o novo convertido fez, é assim, é? Deixa comigo. Ué, chegou lá na esquina, tu sabe onde tem demônio? Sei, tu sabe onde tem pessoa endemoniada, reúne tudo aqui, tu vai ver o pau quebrar aqui agora. Aí reuniu um monte de gente lá endemoniado. Aí ele disse assim, em nome do Deus de Paulo. Esqueceu da palavra. Em nome do Deus de Paulo, sai. O diabo olhou para ele assim e fez, Jesus Cristo, você quer dizer, né? Está na Bíblia, nunca leu? Jesus Cristo, Deus de Paulo, eu conheço. Paulo também, eu conheço. E tu, quem és? Quebrou o cabo no pau. Diz a Bíblia que arrebentou o cabra todinho. Então, coitado, pensava que já era vaso. Quer sair por aí expulsando demônio? Quer? Quer sair por aí pregando? Quer? Quer sair por aí dando uma de autoridade? Quer? Espera o dia de entrar no forno e depois sai por aí. Vai chegar o dia, labiastou, vai chegar o dia, sim, comigo, ó, então tem vaso, coitado, que é lá do canto, tem outros que é do meio, do centro, tem vaso que é lá do canto, lá do cantinho, tem outros que é do centro, é notório, vindo de lá, por falar nisso, olha só, ó, lindo, não? Vamos ser sinceros, diga comigo, bonito vaso, fica aí. É bonito, é? Vou dar o bonito, vou dar o lindo. Diga agora bonito vaso. Pronto, tirei o arranjo. Diga que é bonito vaso. A beleza estava era aqui, ninguém viu. A beleza estava era no arranjo e ninguém viu. Agora sim você vai dizer bonito vaso. A beleza estava era no arranjo e ninguém viu. A gente diz bonito vaso. Mas na realidade a expressão não é esta. A expressão é bonito arranjo. Não entendi, pastor. Vaso nunca recebeu glória. A glória é para o arranjo. Não entendi. Você pode ser de argila, você pode ser de alabastro, você pode ser de louça, você pode ser trabalhado a rigor, pode vir da temperatura de fogo, pode ter bordado disso, bordado daquilo, você vai continuar sendo um vaso oco, quer receber aplausos, quer receber elogios, só se colocarem um arranjo em você. Então bonito fica com um arranjo. Não entendi, não vale nada se não tiveres o arranjo do Divino Espírito Santo na vida. Glória a Deus! O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? A glória é para o arranjo e não para o vaso. O aplauso é para o arranjo e não para o vaso.
Aplauso é para o arranjo e não para o vaso. Libaçou. Vai, Abílio, besta. Vai, Abílio, trouxa. Zezinho da Laje. Pensar que os aplausos é para ti. Vai pensar que és tu que segura a multidão. Vai pensar que é o teu nome que leva a multidão. Vai, bobo. Vai, tonto. Vai pensar que aplaudem a você. Basta a primeira calúnia e verás que só temos alguma coisa enquanto Jesus estiver na nossa vida. Você até me leva para jantar na tua casa. Até puxa um colchonete. É capaz até de dormir no sofá e me dar a tua cama para me dormir, sem nunca ter ido na minha casa, sem nunca ter lido a minha carteira de identidade para saber se o meu nome é Abílio mesmo, sem saber nem aonde eu moro, porque ninguém aqui nunca foi na minha casa lá em Salvador, Bahia. E por que que eu sou aplaudido? Por que que alguns até já me levaram para jantar em sua casa? Já troquei até de roupa na casa de algum dos irmãos aqui. Até fazem questão de levar Abílio à sua casa. Por quê? Só por causa de Jesus. Só isso. Se você ouvir dizer, Abílio desviou, no dia que eu chegar aqui, nem a paz do Senhor você vai querer me dar. E ele está desviado, é mesmo? Ai, misericórdia. E vai saindo de fininho. Então, é por causa do arranjo, só isso. O aplauso vem por causa do arranjo. Sabe o que é que Jesus Cristo disse? Escuta esse mistério aqui. Oh yes. Escuta esse mistério aqui. Vós sois o sal da terra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que mistério é esse? Vós sois o sal da terra. Escuta isso, crente. Sabe o que isso significa? Você sabe o que Jesus não queria dizer? Sabe o que é que Jesus disse? Que Jesus nunca foi de querer dizer. Jesus nunca foi homem de querer dizer. Ele sempre disse. Sabe o que é que Jesus disse aqui? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Natanael, todos vocês, escuta aqui. Vós sois o sal da terra. Senhor, sal, não queira ser açúcar, farinha, nada, é sal. Mas Senhor, sal. Senhor, sal. Tá bom, falou, tô falado. Por que sal? Quer ver? Todas as irmãs aqui, que entendem de culinária, e algumas que não entendem nada, vai pro fogão, mas uma negação. Mas mesmo assim, todas as irmãs sabem. Você reclama do preço da carne e reclama mesmo que está cara. Lula lá estragou a gente. Reclama do preço do frango e está caro. Tem que reclamar mesmo. Do feijão. Tu reclamas do arroz, do açúcar. Baiano reclama muito do preço da farinha, da pimenta. Mas eu nunca vi ninguém, nem na Bahia, nem em lugar nenhum do mundo, reclamar do preço de 1 quilo de sal. Aí Jesus disse, vós sois o sal da terra. Sabe o que ele estava dizendo? Vós sois os humildes da terra. Os humildes. Quer ver outro exemplo aqui de humildade? Sal fala de humildade. E é. Quer ver outro exemplo aqui? Você bota no tempero, no feijão, na carne, tu pode botar o que tu quiser em excesso. Quando tu quer ver estragar a comida? Quer ver? Bota muito sal para tu ver. Bota, filha. É botar muito sal, estraga a comida, vocês sabem disso. Se tiver faltando sal, todo mundo reclama. Quer ver? Ih, tá sem sal, quer dizer, tem que ter sal. Se tiver muito, também reclama. Ih, ninguém come. Não, tá piando. Piando pra gente da Bahia é muito salgada. Não pode ter muito sal. Nem pode faltar, nem pode ser em excesso. Você quer ver um pregador estragar uma festa? Quer ver? Se ele quiser aparecer. Se tiver muito sal aí, meu irmão. Se o sal aparecer na panela, acabou. Como a gente lá na Bahia desgraçou tudo. Sal não pode faltar. Na igreja não pode faltar crente, mas crente também não pode aparecer. Não pode subsair-se. Quer ver um cantor estourar, acabar com a festa de Jesus? Se ele quiser aparecer, não, porque eu sou a estrela.
Não, eu. Quer ver um pregador acabar com tudo? Eu. Se ele quiser a glória, se ele quiser o louvor, se ele quiser o aplauso, pelo amor de Deus, vaso é vaso, a beleza está no arranjo, toda honra e toda glória, seja para o ornamentador da igreja, Jesus de Nazaré. Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Quem está de acordo, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eu já vou tomar o assento, mas escute isso, por favor. O mistério que eu aprendo com o vaso não está no canto, no centro, mas com muito cuidado. Porque quando você sai do canto, vem para o centro, você tem que tomar muito cuidado, porque você torna-se centro das atenções. É visto, é aplaudido, é convidado. Seu telefone vai ficar congestionado. Todos te querem. Tem que tomar muito cuidado. Muito. E vaso no centro tem mais facilidade de ser quebrado. Passam, batem na mesa, limpam sempre, se limpam sempre, então corre o risco de ser quebrado. O que é que eu aprendo aqui? Lembro-me perfeitamente quando ainda novo convertido, alguém está me ouvindo? Diga amém. Ainda novo convertido, eu não entendia muito aquele mistério. E eu estou assim, ó, sentadinho num banco. Presbítero estava pregando, presbítero Áureo Cruz estava pregando. Eu abri o olho assim, vi irmão Áureo. Quando eu fechava, eu via uma navalha que saía do canto da parede, uma navalha muito gigante. A nossa congregação era como daqui a acolá, lotadinha de bancos. A navalha saía do canto da parede assim, ó, e passava, sabe assim, passando por cima da cabeça de algum dos irmãos. E quando eu abri o olho, eu não via nada. Eu vi o irmão Áureo pregando, e eu estava no culto. Quando eu fechava o olho, eu sabia que a navalha ia aparecer. Eu não sabia de onde, de lá, de cá, por trás. Ela surgia repentinamente. De repente, ela surgiu, e lá vem ela. Ela passava rápido. Teve uma hora que ela passou sobre a minha cabeça. Eu vi, ui! E era uma visão que Deus estava me dando. E de repente eu vi quando dois irmãos começaram a levantar a cabeça. E foram levantando assim. Ia crescendo assim, tipo flutuando. E a navalha, eu sabia que a navalha ia cortar eles, porque a navalha passava num nível só. Quem tivesse com a cabeça maior que o outro, a navalha cortava. E aquela navalha gigantesca cortou, sabe, pedaço de crânio de alguns, pescoço de outro. E aqueles dois irmãos que eu conheço foram destacando-se. A navalha cortou no meio, porque ele cresceu acima da cabeça de todos. E o outro, a navalha cortou no calcanhar, porque ele cresceu tanto que a navalha pegou o calcanhar. Então, quando eu abri os olhos, eu disse, meu Deus, o que é isso? Procurei os dois e contei. Eu disse, eu vi uma navalha. Vai para lá, novo convertido. Está tendo visagem, vai para lá. Comeu queijo, foi. Não deu 4 meses. E eu vi que a navalha cortou todos os dois. Hoje eu entendo o que é que Deus estava me dizendo. Que na igreja dele não tem grande. Na igreja dele é um nível só. Quer seja pastor, quer seja evangelista, quer seja presbítero, quer seja diácono, quer seja auxiliar, quer seja membro, quer seja congregado, todos nós aqui somos comprados com o mesmo preço, comprado com o sangue carmesim do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso chegar para você e te vir assim, ei, ó, e nem tu olhares para mim assim. Não, a Bíblia diz, humilhai-vos perante o que ninguém aqui pense que é maior que ninguém. Se levantar a cabeça, a navalha corta. Se levantar a cabeça, a navalha corta. Alguém está entendendo o mistério? Então, vaso no centro. A beleza está no? Não entendi. A beleza está no? Diga para seu irmão, para sua irmã, sua beleza é o Espírito Santo. Queridos,
Alguém está entendendo o mistério? Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Está entendendo mesmo? Diga amém. Escuta esse mistério. Em Romanos capítulo 9, não carecemos de ler, porque do tempo, mas em Romanos capítulo 9 nós encontramos uma bateria de vasos. Romanos 9, nós encontramos uma bateria de vasos. Encontramos uma bateria de vasos no versículo 21, no versículo 22 e também no versículo 23. Nós encontramos ali uma bateria de vasos concernente olaria, oleiro e vasos. Eu quero a sua preciosíssima atenção para entender o que Deus colocou no meu coração. Existem alguns vasos, escute isso, que são escolhidos para aquele lugar, para esse lugar, para esse lugar, para esse lugar. E há vasos que Deus escolhe, que a gente até apelida o próprio Deus apelida de vasos específicos. Escute isso, e quando Deus resolve escolher, não adianta ninguém tentar colocar falha. Porque se Deus escolheu, está escolhido. Não entendi, pastor. Eu vou falar agora de vaso escolhido. Entre as baterias de vasos que Deus tem para o seu uso, eu quero falar de alguns vasos e entre eles está o primeiro, vaso escolhido. Diga comigo, vaso escolhido. Escuta isso, eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo. Um certo dia a igreja primitiva fez uma convenção de pastores e evangelistas. Escuta esse mistério. E a igreja de Antioquia enviou pastores também. E aí começaram a dar lista e mais listas de quem seria consagrado. Escuta isso. De madrugada o Senhor Jesus apareceu ao anfitrião, ao homem que anfitriava a convenção, e disse: você já colocou todos os nomes aí? Já, sim, senhor. O nome de vocês, os homens que vocês querem que sejam consagrados já foi apresentado? Já. Agora falta colocar os meus. Hã? Mas os que nós... Não, de vocês, agora eu quero os meus. Bota 2 nomes aí para ser consagrado. Pois não, senhor. Bota aí, Barnabé. Ele colocou. Não conheço não, mas o senhor está indicando, então, Barnabé. Isso Jesus, o dono da obra, falando com Ananias. E disse: agora coloca aí Saulo. Ele, quem? Saulo, o de Tarsis. O que vinha a caminho de Damasco. Saulo de Tarsis. Senhor. Senhor. Esse tal de Barnabé eu não conheço não. Agora, o senhor indicou agora Saulo de Tarso. Espera aí, antes de colocar o nome, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Saulo, está na Bíblia. Saulo de Tarso, Senhor. É isso. Olha, Jesus mandando separar. E o outro questionando. O oleiro. Está entendendo? O oleiro dizendo que queria agora. Senhor, Saulo, é isso. Não convenceu não? Também é isso. Saulo é isso. Eu ouvi dizer que Saulo tem uma carta assassino. Lembra de Estevão? Estava lá, viu? Ele estava lá. Eu ouvi dizer que ele faz isso. Ouviu dizer, não tinha nem certeza. Não, observe que está escrito, eu ouvi dizer. Há muitos tenho ouvido falar dele. Quer dizer, ele era piolho, assim de um monte de crente. Não tem certeza de absolutamente nada. Aí chega, vem cá, irmão. Como é que está o irmão fulano? Por quê? Porque eu ouvi dizer. Minha irmã, como é que está a irmã fulana? Porque eu ouvi dizer, ela é piolho. Satanás gosta desse tipo de crente que tu nem imagina. O cão, irmão, o cão é espalhador de fofoca, sabia? O cão é espalhador de disse-me-disse, mas quando ele acha esse tipo de crente, ele diz: eu estou de férias, faz por mim, vai, faz. Repórter do cão, do capeta. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Vaso de Deus não pode ser usado por Satã. Vaso de Deus é para ser usado por Deus. Pois bem,
Pois é, Senhor. Ananias, eu ouvi dizer, Ananias, irmão, tirou do cão e colocou em Paulo, porque Saulo é isso, Paulo é isso, Saulo é isso, Paulo é isso, Paulo é isso, Saulo é isso, é isso, é isso. E ele crente que ia entrar na história como quem diz, o homem que disse para Deus, o homem que aconselhou a Jeová, o homem que disse para Deus que não poderia consagrar. Na cabeça dele ele ia crescer no ibope celestial. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Na cabeça dele no ibope celestial ele ia crescer como quem diz, tá bom, Ananias, tá aí, tu viu uma falha que eu não vi. Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Negócio fechado. Isso é que é um homem zeloso da obra. Isso, zeloso, zeloso, zeloso. Parabéns, né? É assim que eu gosto. Pastor tem que ser assim, viu? Zeloso, observar as falhas e nunca as qualidades. Viu, meu filho? Zeloso. Quando ele termina de bater em Paulo, que bateu com pau de quina, Jeová disse, acabou? Acabei. Não tem mais nada para falar? Não, pois ele é tudo isso para você. Mas para mim ele é um vaso escolhido. Levante e vai consagrar logo, vá. Vai lá, vai consagrar. Amado, não entendi, vai entender agora. O que tem de gente que não aposta em você, não acredita em você, tira dos demônios e coloca em você, acha que você jamais vai triunfar, acha que você jamais será um vaso de honra, acha que jamais terá vaga na obra de Deus para você. Satanás que se segure, porque tu és um vaso escolhido para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. Glória a Deus. E quando Deus escolhe, minha amiga, ei, meu amigo, quando Deus escolhe, está escolhido. Você pode tirar dos demônios e colocar na pessoa, não adianta. A ótica de Deus não é ótica humana. Deus não enxerga como o homem enxerga. Você está me ouvindo? A ótica de Deus não é ótica humana, Deus enxerga. O homem enxerga falhas. O homem enxerga um homem chamado Jacó. Deus nunca viu Jacó. Ele sempre via Israel lá na frente. Ele nunca viu Saulo. Ele sempre via Paulo lá na frente. Ele nunca viu Sarai. Lembra de Sarai, a mulher de Abrão? Sarai quer dizer a mulher da contenda. Ele nunca viu contenda. Ele nunca viu Sarai, que dava risada até das promessas divinas. Não. Ele sempre viu Sara, que quer dizer princesa. Ele sempre via Sara. Ele nunca viu Abrão, exaltadíssimo, que quer dizer, ele sempre viu Abraão, pai de uma grande nação. Amados, ele não olha para você no estado que você está agora. Tu ainda estás no forno. Ele já está te vendo como um vaso que dá prejuízo para Satanás. Glória a Deus. Ah não, aplaude ao Senhor, crente abençoado. Aleluia. Yeah, yeah. Lubias. Glória a Deus. Pois é. Olaria, vaso e oleiro. Escuta isso aqui. Davi chegou. Já vou tomar assento agora. Olha o que Davi disse. Davi disse no Salmo 31, versículo 12. Esse eu vou até ler. Davi profere com muita probuludez no Salmo 31, versículo 12, uma expressão, amados, digna de acatação, falando de vasos. 31, 12 diz assim: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Escute isso, Salmo 31, versículo 12. Davi disse, eu sou como um vaso quebrado. Sabe o que é vaso quebrado? Vaso esquecido, vaso desprezado. Mas o que mais interessa-me é que Davi não disse, eu sou um vaso quebrado. Ele disse, eu sou como. Como é uma coisa e de fato é outra. Como é igualmente, não de fato. E não tem hora que nós... Alguém está me ouvindo, querido? Diga amém. Por favor, amados, toda atenção agora é pouca. Escute isso. Sabe o que seria como vaso quebrado? Seria você não ser notada, não ser notado. Seria você ser esquecida, ser esquecido. Seria ser tido como um morto. Quem lembra do morto, pelo amor de Deus? Pode até lembrar. 2, 3 dias após a morte, não dou 15 dias. Eu não dou um mês. Para ser mais próbulo. Quando lembrar, vai lembrar assim: vem cá, pai, fulano
fulano morreu. Foi mesmo, pai, foi de quê? Disse disso. Sim, mas como eu vinha dizendo, a conversa que a gente estava tendo, e acabou. Então, vaso esquecido, quando lembra, lembra assim. Vaso quebrado é vaso esquecido. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Fica em paz. Eu quero a atenção de todos para entender esse mistério. Fica em paz. É duro quando a gente faz depósitos. É duro quando a gente faz algo por alguém e aquela pessoa levanta contra nós outros o calcanhar. É duro quando você até sacrifica-se porque é de alguém e depois aquele alguém jamais lembra-se de você. É duro. E você até diz, era o mínimo que ela podia fazer. Era o mínimo que ele podia fazer, ser grato. No mínimo, ser grato. Um muito obrigado não deixa ninguém pobre. Um elogio não deixa ninguém pobre. Simplesmente muito obrigado não deixa ninguém pobre, mas satisfaz o nosso ego. É como um bálsamo na nossa ferida. Agora a ingratidão faz a gente se sentir um vaso quebrado, que para nada presta. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Hoje tu és visto como um vaso quebrado, como um vaso inútil, mas é só como um vaso. Você não está quebrado. Você não está quebrada. Sabe aquele adágio que a gente profere lá na Bahia, o Brasil todinho profere? Dor de barriga? Não dá uma vez só não. Fica tranquilo, fica tranquila. Quem é que te contou que você não vai triunfar? Quem te contou? Você está como vaso quebrado, mas não é quebrado. É só como. Fica em paz. Fica em paz. Ainda tem triunfo para vaso de Deus na terra dos viventes. Alguém acredita nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Eu sei que tem gente que não está entendendo nada. Eu sei disso. Vaso como? Quebrado, esquecido aonde? Quando foi? Mas os que estão ligados, escuta isso aqui. Os que estão ligados estão entendendo. Deus está falando fortemente comigo e você, minha filha, meu filho. A história não chegou ao final. Estão te tendo como vaso quebrado, vaso esquecido, mas é só como. Como é uma coisa e quebrado de fato é outra. Você não está quebrada, você não está quebrado. Fica em paz. Ainda ouvirão dizer que Deus ainda é na tua vida. Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Ainda ouvirão. Existe outro vaso, queridos, da bateria de vasos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Ele é muito forte. Muito forte. E eu gostaria que todos entendessem esse mistério. De 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Que vaso é esse aqui? Vaso portadores de tesouro. Escuta isso. Eu vou tentar te explicar. É um vaso de barro, portando o tesouro ali dentro, mas que alguém olhando jamais imaginaria que tesouros estariam ali naquele vaso. O que você porta, escuta isso, minha querida. Escuta isso, meu querido. O que você porta, o que você tem, é de valor que excede a todo entendimento. Você está entendendo isso? Quando alguém olhar para você e disser, você não tem valor nenhum, você não vale nada. É muito normal a gente ouvir, quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Não, você está pensando que você é quem? Que entre por aqui, ei, e saia por cá. Tu portas algo
que o diabo está doidinho para roubar. Guarda o que tens. Se alguém disser que tu não tens valor, é mentira. Não acredite na mentira de Satã. Tu és um vaso portador de tesouros. Abaixo que é fé. Se alguém vier para te abater, é só demônios tentando te destruir, para abater o teu ego, para destruir o teu autoestima, a tua autoestima, mas que entre por um ouvido e saia pelo outro. Pelo amor de Deus, acredite, a palavra de Deus não é mentirosa. Você porta tesouros que excede a todo entendimento. Eu queria que você dissesse com autoridade, mesmo que ela está dormindo, acorda ela com esta palavra. Diga para ele, diga para ela. Diga para ele, mas diga com graça. Diga para ele, diga para ela. Você tem valor, diga isso para ele. Queridos, eu até pediria, eu vou até fazer um pedido especial. Quem passa a ser de inverno, passa a ser de verão. Todos nós que viemos a esta vigília, sabemos que o horário dela terminar é 5 horas da manhã. Eu até pediria que você fosse mais esperto, mais esperta. Mas eu estou pedindo para ser um pouco mais. Não saia. Porque Deus reservou esta noite para mudar a história da tua vida. Mas pastor, mas eu queria tá assim, sabe pastor, eu também. Mas vaso não é usado enquanto não sai da olaria. E se você é esperto, inteligente, observe que toda esta mensagem é Deus falando ainda na olaria. Estamos na olaria de Deus. Daqui a pouco tem vaso saindo da olaria. Alguém acredita nisso? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Toda atenção agora é pouca, amados. Então, queridos, tesouros que nós portamos são muitos. Posso te contar um segredo? Nós temos algo, é que alguns não valorizam. Não valoriza mesmo. Portam, têm e não valorizam o que têm. Portam, têm e não valorizam o que têm. Mas o que tem de gente lá fora, que daria até turbilhões de dinheiro para ter o que nós temos, é que isso não vem com dinheiro. Isso não vem com dinheiro. Falar esta língua que nós proferimos e o diabo fica doido para entender uma só palavra e não entende, isso não vem com dinheiro. Um levantar aqui, falar em língua aqui, o outro levantar do outro lado e interpretar aquela língua, isso não vem com dinheiro. Alguns lá fora acham que salvação vem por dinheiro e dão pão, mofado, dão camisa rotas, sapatos furados, investem em obra de filantropia, achando que assim estará comprando a sua salvação. Dão esmolas e mais esmolas. Época de Natal, liberam dinheiro para um lado e para outro, para os mendigos, e acham que assim estão comprando a sua salvação. E no entanto, não compra um segundo da alegria salvífica nos céus. E nós, como vasos de barro, portamos um tesouro chamado salvação dentro de nós. Não entendi, pastor, peraí, somos salvos? Somos. Pastor, a gente é salvo, é? Sabia não? Mas não está escrito, pastor, que quem perseverar até o fim será salvo? Tá. E aí? Seremos? Não. Isso aí foi uma profecia, uma das 7 igrejas da Ásia. Dizendo, quem perseverar até o fim, está vindo uma tribulação de 10 dias aí. Está vindo uma luta de 10 dias aí. Quem perseverar até o fim será salvo. A luta já passou. Já perseveraram. E se tu não sabes, nenhuma das 7 igrejas da Ásia existe mais. O que existe no local é um país cujo nome é a Turquia. Aquela profecia é uma profecia direta para uma igreja. Aí tem gente que não entende nada de Bíblia. Está na Bíblia? Está. Está no livro de Apocalipse? Está, mas já se cumpriu.
Peraí, pastor, então, mas não é quem perseverar até o fim? Não, aquilo lá foi uma profecia isolada para a igreja da Ásia. Eu fico naquela que disse Paulo: o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Somos ou seremos? Diga para o seu irmão: você é salvo. Então, queridos, tesouros que este vaso portam, dons espirituais, e que eles gostariam. A Bíblia diz que um elemento tentou comprar do apóstolo São Pedro. Eu te dou dinheiro, eu quero esse poder. Pedro disse: olha, ora, para que porventura o Senhor Deus te perdoe. E muitos de nós portamos e não valorizamos. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Eu tenho saudade, amados, dos vasos que exercitavam o valor ostensivo no seu vaso. Tem, mas não exercitam. Nós temos algo chamado livre-arbítrio e que Deus respeita. Deus não chega assim e diz: olha, você tem que entregar a profecia que eu te dei. Vambora. Deus dá a profecia, dá. Ele tem um controle de entregar daqui a 1 ano, se ele quiser. Ele recebe a profecia e ele tem o controle de entregar daqui a 10 anos, se ele quiser, ou nunca entregar. O próprio Paulo disse que cada um profetize, mas não na promoção. Espere um, depois o outro entrega a profecia, assim vai. Você pode não controlar o Espírito de Deus, mas você pode controlar o seu espírito. Nós somos tricotomistas. Temos espírito, alma e corpo. O meu espírito eu controlo. Mas há pessoas que recebem e nunca entregam. Jesus vem, quer usar ele, entrega a profecia e ele segura. Nunca entrega. Deus dá a revelação e ele nunca entrega. Deus está tomando um em línguas estranhas. Oh yes. Deus está tomando um em línguas estranhas. Está dando a interpretação a outra. Está dando a interpretação ao outro. E ele não levanta para entregar a interpretação. Deus te fez não para ser usado pelo diabo. Quando o diabo vier com disse-me-disse, diga para ele: leve esta mensagem para outro, porque eu só levo a mensagem do meu oleiro e do meu oleiro. Satanás que se segure, porque tu és um vaso escolhido para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Aplaude ao Senhor, crente abençoado. Levante a mão e glorifique a Jesus.